Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tá tendo o Clutch Chess International e a gente tem a final aqui desse torneio ocorrendo entre Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Essa partida é muito legal. A gente hoje aí no dia ontem, na verdade, dia 13 de junho, foram as primeiras séries aí entre esses dois jogadores e hoje, no dia 14 de junho, a gente vai ter mais partidas aí para saber quem vai ser o campeão do Clutch International Chess, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa partida então. Magnus Carlsen de brancas abre a partida com o peão da dama D4. Temos aqui cavalo em F6 pelo Fabiano Caruana. Bispo B, bispo F4, olha só, o Magnus Carlsen indo para o sistema London, o tão criticado sistema London, e que o Magnus Carlsen joga com uma certa recorrência, hein? Não dá muito... Criticavam antigamente, hoje em dia já é melhor reavaliar, porque o Magnus Carlsen joga com sucesso geralmente. A partida seguiu aqui com D5 pelo Caruana, E3 pelo Magnus Carlsen e C5. Cavalo em F3, cavalo C6 e agora cavalo de B em D2 desenvolvendo. E aqui o Caruana vai para esse lance cavalo em H5. Vale dizer que essas partidas aqui são no ritmo 10 minutos para cada um. 10 por 10 com 5 segundos de acréscimo. Tá? Então aqui a turma joga para criar confusão mesmo. O Caruana vai para esse lance. Cavalo em H5 atacando o bispo do Magnus Carlsen. E o Magnus Carlsen faz o lance D por C5, capturando o peão aí de C5, deixando o cavalo capturar o bispo. A partida seguiu com cavalo em F4, E por F4, recuperando peça aí, dama em A5. Esse lance bota pressão no peão, crava aqui o cavalo. A partida seguiu com bispo em D3 e agora dama por C5, aqui pelo Caruana recuperando o peão. Roque pelo Magnus Carlsen e o Caruana vai querer desenvolver aí o bispo de casas escuras em fianqueto, faz aí o lance G6. A partida segue com cavalo B3 atacando aí a dama volta para D6 em segurança e dama D2. O Magnus Carlsen joga sempre de uma maneira muito simples. Dama D2 ele é um lance de desenvolvimento que conecta as torres, além claro de proteger o peão aqui de F4. A partida seguiu com bispo em G7. Pressionando o peão de B2 e agora C3, um lance que não apenas protege o peão que estava atacado, mas também restringe a entrada do cavalo aqui em D4 e B4. A partida seguiu com roque, finalmente aí o Caruana coloca o seu rei em segurança, torre de F em E1, as torres adoram colunas abertas e semi-abertas. A partida seguiu com bispo em G4 e agora dama em E3, evitando aqui com que esses peões ficassem triplicados na coluna F. A partida seguiu com bispo por F3, dama por F3 e agora E6, simplesmente solidificando aqui essa estrutura de peões. Estão todos protegidos e unidos. E agora, o que jogar numa posição como essa? Difícil evoluir, porque qualquer lance aqui, cavalo D4 não pode, tem duas peças ocupando. O bispo não está fazendo muita coisa. Será que é hora de dobrar a torre? Mas dobrar a torre não tem muita ruptura de peão aqui. O que fazer numa hora dessas? O Magnus Carlsen vai para uma ideia bacana aqui, que é um ataque na ala do rei, já com H4. O Caruana se assusta aqui, faz o lance H5 e G3. Então olha que legal isso, na ausência do bispo de casas escuras, o Magnus Carlsen coloca aqui esses peões unidos nas casas escuras para tentar compensar aí a falta do bispo. Bacana! A partida seguiu com torre de F em 8, torre de A em D1 e A6. Esse é o início da manobra que o Caruana tanto quer jogar nessa posição, que é B5 e B4. A partida seguiu aqui com cavalo em D2, B5 imediatamente pelo Caruana e agora um lance bacana aqui, um lance forte aqui do Magnus Carlsen. Se você quiser dar pause até nessa posição e tentar encontrar um lance interessante aqui na posição, um lance bom, eu espero que você tenha encontrado aqui esse lance muito bacana, cavalo em E4, olha que bacana esse lance. Esse lance ataca a dama, coloca o cavalo numa casa central, esse cavalo também quer ir lá para G5 e o problema todo aqui é que esse cavalo não pode ser capturado, senão a partida seguiria, não foi assim que seguiu, mas seguiria com bispo por E4 e vejam a bateria para cima do cavalo, as torres também estarão atacadas e vem com um ataque descoberto sobre a dama, muito bacana, né? Então depois de cavalo em E4 aqui o Caruana simplesmente retirou a dama atacada, a dama D7 e agora o cavalo vai para a casa de G5, uma excelente casa para esse cavalo, afinal de contas o peão de H já não pode mais tentar expulsar o cavalo daí. E o peão de F, se avançar, vai enfraquecer muito a posição das negras. A partida seguiu com torre de A em D8 e agora bispo C2. Um lance muito bom aqui do Magnus Carlsen,
que não apenas libera aqui a torre, né, a atividade da torre durante a coluna D, mas também existe uma flexibilidade. O Caruana quis jogar lá o A6, B5 e quer jogar B4, e o bispo vai poder ir para casa de A4 se quiser. A partida seguiu com B4 e dito e feito, bispo em A4 aqui pelo Magnus Carlsen, B por C3, B por C3 e agora dama C8, mas o Caruana fica incomodado com a cravada do bispo, mas a torre continua, o cavalo continua cravado por conta da torre aqui em E8. A partida seguiu com um lance muito legal. Pessoal, aqui eu vou até parar um pouco a análise. O que você joga numa posição como essa? É difícil de achar um plano, é muito difícil de você encontrar aqui uma continuação. A posição parece sólida aqui para o Caruana, mas o Magnus Carlsen vai para uma ideia muito fantástica. Essa partida é muito legal, porque o Magnus Carlsen faz aqui o lance F5, muito legal esse lance, a gente vai ver por quê. Bom, primeiro, o Caruana capturou aqui com o peão de G, tá? Por que não capturar com o peão de E numa posição como essa? Porque aí o peão de D fica bem enfraquecido. Poderia seguir aqui com torre por E8 e dama por D5, com um ataque aqui no cavalo, o cavalo está cravado, F7 está atacado, seria uma posição muito forte aqui para o Magnus Carlsen. Além disso, F5, bom, outra opção aqui seria talvez jogar com torre aqui em F8, para tentar proteger a casa de F7, de um jeito ou de outro a gente percebe que o Magnus Carlsen está avançando aí na posição. O Caruana aceita esse peão, faz o lance G por F5, enfraqueceu aqui H5, mas o Magnus Carlsen não tem pressa de fazer dama por H5. Ele ainda vai para mais um lance forte na posição, que é o lance C4. Olha que legal, né? Aproveitando o tema da cravada aqui, a ação sobre a casa de C6 é muito forte. O Caruana não pode capturar esse peão. A partida seguiu com o cavalo D4, interessante, saindo aqui. Claro, existe a possibilidade da captura, mas esse lance vem com um tempo sobre a dama, né? Então, bom esse recurso aqui do Caruana. E o Magnus Carlsen então segue firme com torre por D4, bispo por D4, bispo por E8, torre por E8 e dama por H5. Muito legal, né? Muito legal essa sequência. Agora o ataque aqui do Magnus Carlsen é muito forte. Percebam uma coisa muito bacana aqui na posição. Se o Magnus Carlsen, ao invés de ter jogado aqui o lance F5, tivesse jogado C4 imediatamente, seguindo uma ideia similar, depois de cavalo D4, torre por D4, bispo por D4, bispo por E8, por exemplo, torre por E8, percebam que não tem mais a ideia aqui de H5, né? Por exemplo, C por D5, E por D5, torre por E8 e dama por E8. Não existe mais aquele ataque forte. Pode até tentar jogar um F5 agora, mas as pretas conseguem se segurar muito bem aqui com o rei G7. E as brancas não têm tanta facilidade de jogo quanto na continuação que teve na partida mesmo, né? Então foi muito legal esse lance F5, fez toda a diferença. Na hora certa, a ordem faz diferença no xadrez. C4, então o cavalo D4 foi jogado torre por D4, bispo por D4, bispo por E8, torre aqui por E8 e dama por H5. Né? Então essa posição, como eu falei, é muito forte. Agora esse peão de F7 tem que ser protegido. A partida seguiu com dama C7 aqui pelo Caruana, protegendo o peão. C por D5 agora capturando o peão e percebam que existe uma cravada aí na coluna E. A partida seguiu com torre em E7 e agora D por E6 capturando mais um peão. F6 atacando o cavalo, dama em G6 cheque, rei em F8 e agora cavalo volta aqui para F3 atacando o bispo. Bispo em C3, colocando o bispo em segurança, atacando a torre. Torre em C1, cravando aí o bispo. Torre por E6, recuperando aí o peão. E cavalo D4. Olha que lance forte. Esse lance aqui ataca a torre, ataca o peão. O cavalo não pode ser capturado por conta da cravada. A partida seguiu com torre em B6. E agora uma sequência bacana aqui pelo Magnus Carlsen. Primeiro dama em H6, cheque. Direcionando a dama aqui para a diagonal de casas escuras. E depois de rei G8, dama em E3 e nessa posição o Fabiano Caruana abandona aí a partida, uma vitória incrível do Magnus Carlsen. Aqui não dá mais, o bispo está atacado duas vezes aqui pela dama e pela torre. Mas Rafael, aí o bispo toma o cavalo e está ameaçando a dama e está tudo certo. Na verdade não poderia capturar aqui o cavalo por conta aqui
de cheque, né? Dama em E8, salvando aí a dama primeiro, e depois de rei G7, torre por C7 cheque, né? Então teria esse lance intermediário aí do cheque de dama salvando tudo, né? Então aqui depois de dama em E3 realmente não tem jeito. Percebam que o cavalo está segurando a casa que a torre gostaria de ir para defender o bispo. Também o cavalo e o peão estão segurando a casa de B3. A torre não consegue ajudar nessa situação. Aqui teria que jogar, sei lá, qualquer lance aqui, F4. Viria G por F4 e tá tudo certo, né? Esse bispo vai cair. Muito legal, né? Muito legal. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, olha só. Puxa vida, 98% de precisão aí para o Magnus Carlsen, 94,7% de precisão para o Caruana. Precisão monstruosa aí dos dois jogadores. E para uma partida de pouco tempo, né? 10 minutos aí para cada um, uma partida bem precisa. Claro, houve um erro aqui do Magnus Carlsen, um erro do Caruana, mas a partida foi decidida mesmo nas imprecisões. A gente vê que o Magnus Carlsen ficou melhor porque ele cometeu menos imprecisões e acertou aqui mais os melhores lances, né? O Caruana já não teve tanta precisão assim, mas estamos falando aqui de dois gigantes, né? De dois monstros aqui no tabuleiro. E se a gente quiser entender quais foram os erros aqui, na verdade, é bem difícil de encontrar os erros, mas a gente pode falar algumas coisas. Aqui o Caruana fez o lance B4, que era o lance que ele tanto queria. A gente viu como esse cavalo ficou forte, né? Talvez aqui uma ideia, depois de passado tudo isso, que faça sentido, seja bispo em F6, tentando eliminar mesmo esse cavalo. Vamos supor que as brancas tentassem avançar aqui com G4, poderia seguir com bispo por G5, F por G5, H por G4, dama por G4, e você fala o seguinte, bom, as brancas ainda têm muita força aqui, porque esse bispo é forte, as brancas vão jogar H5 e vão atacar com tudo na ala do rei, mas as pretas teriam um recurso aqui, rei G7, que seria interessante, e H5 agora já não faria mais sentido, por conta de G por H5, dama por H5 e torre H8. Aqui defendendo tudo e até com um ataque interessante aí para as negras, né? Então, passada a partida, a gente consegue ver que aquele cavalo realmente ficou muito forte. Essa seria uma ideia aí que poderia equilibrar, né? E o erro do Magnus Carlsen, que o computador considera aqui, foi o lance... Cadê? Deixa eu ver se eu me recordo qual foi o lance que ele considerou bispo A4. Bispo A4, o computador não gostou aqui do lance bispo A4 do Magnus Carlsen, que é um excelente lance, mas o computador ainda prefere aqui imediatamente o lance G4, tá? Imediatamente H para o G4, dama para o G4, B para o C3, B para o C3 e bispo por C3 atacando a torre. Uma possível continuação seria a torre E3 e bispo D4, e aí ou torre em E2 ou torre G3, com um jogo muito interessante, né? Claro que as brancas vão querer jogar o H5, existe toda a temática aqui do enfraquecimento do rei adversário e as brancas provavelmente poderiam seguir dessa forma, o computador prefere essa forma a continuação do Magnus Carlsen. Agora com pouco tempo no relógio, o Magnus Carlsen foi porque já era bom, não precisa achar o melhor lance ali, não tem tempo, né, de fazer todos esses cálculos e acabou encontrando uma sequência muito forte, inclusive, e uma partida maravilhosa. Vamos ver, né? Vamos ver hoje como é que vai ser. A gente tem mais partidas, eu vou mostrar depois também no canal e a gente vai ficar sabendo quem foi o campeão aí do Clutch Chess International, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!